O Alexandre Mota pergunta aqui: o que você acha do livro do Cântico dos Cânticos? Acha que tem um contexto poético sobre a igreja ou ele tem um contexto sensual de fato? Eu diria que ele tem um contato sensual de fato, independente dele ter ou não uma relação com a igreja. O nível imediato de leitura ali é um poema de amor, de um homem para são versos, né, de amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Isso aí é indiscutível. Pode ser que haja uma interpretação, pode ser que o texto pretende, ou melhor, pode ser que haja uma interpretação disso como se referindo à igreja? Há essa interpretação. Há uma interpretação disso se referindo a questões espirituais também dentro das tradições judaicas? Há também essa interpretação, como uma referência à união com Deus, né? A comunhão com Deus. É inclusive considerado, dentro do judaísmo, um dos textos mais sublimes da Bíblia, nesse sentido, né, de comunhão com o divino. Agora, o autor desse texto originalmente pretendia falar algo sobre a igreja ou sobre a união com o divino? Sobre a igreja, eu diria que não, porque é algo que está fora da realidade daquele autor, a não ser que você imagine que o Antigo Testamento é uma prévia do Novo Testamento, né? É uma coisa que eu não vejo dessa forma, porque para mim o contexto histórico do texto é o contexto em que ele foi escrito. Ele não antecipa nenhum contexto além do seu próprio. Mas eu entendo que dentro das premissas aí da teologia cristã, esse texto seja lido dessa forma. E acho que como prática aí devocional, espiritual, é perfeitamente razoável. Agora, se você for tentar fazer uma afirmação histórica, acadêmica, né, falar assim, o Cântico dos Cantos, na verdade, fala sobre a igreja, aí essa sua fala não vai ser aceita, porque você está cometendo um anacronismo, né? Você está atribuindo a um tempo algo que é externo a ele. Quanto à segunda coisa, né? Será que o autor originalmente pretendia que aquele texto tivesse um sentido de união com o divino, mais do que a relação do homem com a mulher? Eu também diria que não, mas esse é mais plausível, né? Porque já poderia existir esse tipo de reflexão no contexto em que ele foi escrito. Mas para mim é de fato um poema de amor, né? Um texto sensual e que fazia parte ali da tradição judaica, fazia parte dos livros que foram bem considerados durante o judaísmo antigo, e por causa disso, em determinado momento, ele acabou entrando na última categoria ali dos livros bíblicos, na última parte da formação do cânon da Bíblia hebraica, que são os escritos, que é uma miscelânea de textos muito diferentes uns dos outros, mas que eram os livros, digamos assim, preferidos e mais valorizados daquela cultura, né? É como se os gregos decidissem fazer uma Bíblia, eles colocariam lá a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia e por aí vai, né? Mas eu vejo esses textos como sendo produzidos independentemente do cânon do qual eles passaram a fazer parte posteriormente. E aí, nesse sentido, então, eu leria o Cântico dos Cânticos, historicamente como um texto sensual, né? Não sei se for claro aí a minha posição. A questão e aí voltando à questão do Cântico dos Cantos, que continua aparecendo aqui no chat, né, a questão do conteúdo erótico é inegável, como eu disse. Agora, se há ali, essa forma de expressão do amor entre um homem e uma mulher, representado ali pela sensualidade e pelo eros, né, serve como uma metáfora ou aponta para, analogamente, é uma analogia que deveria apontar o leitor para uma relação de amor, claro, não sexual, né? Mas uma relação de amor com Deus, pode ser, né? Muitos poemas místicos que indubitavelmente tinham a pretensão, né, de fazer de comunicar essa questão da união da uniomística que eles chamam, né? A união com Deus, como por exemplo São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e por aí vai. Esses autores recorreram muito a imagens sexuais, imagens de amor entre um homem e uma mulher, para se referir à união mística. Então, assim, não é impossível que essas duas camadas de significado estejam presentes ao mesmo tempo no texto, né? Agora, é difícil bater o martelo se estão de fato ou não. Se isso está sendo projetado no texto ou extraído do texto, né? E o Kowalski mandou mais uma contribuição, valeu demais, e falou que basta ler Rumi para entender o que é sensual e místico ao mesmo tempo, né, dentro do islamismo. Exatamente. Essa tradição, inclusive mística, né, o que eu chamo de tradição mística, eu não, né, que os estudiosos chamam de tradição mística, ela encontra muita ressonância dentro das religiões abraâmicas de forma geral, né?
no mesmo período histórico, você vai ter cristianismos místicos, islamismos místicos e judaísmos místicos que compartilham muitas das suas premissas, né, dos seus objetivos, etc. Então, tem até um canal no YouTube aqui que chama Seekers of Unity, que é de um israelense, Zevi, que comenta muito essas diferentes misticismos e mostra, né, as semelhanças entre eles, sem anular a especificidade de cada um, né, que é uma tentação que às vezes acontece também, principalmente em vertentes perennialistas e coisas do tipo. Mas há muita conversa entre esses poetas místicos do Islã, por exemplo, com os autores místicos cristãos católicos ali, como os que eu citei, né, como o Mestre Eckhart e tal. É interessante como é que os místicos dessas três religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, conseguem conversar mais facilmente um com o outro, muitas vezes, do que conversar com os fundamentalistas, digamos assim, da sua própria religião. Então é mais fácil um Mestre Eckhart, por exemplo, que é um cristão místico, conversar com um Rumi, né, compartilhar ideias ali com um Rumi do que um cristão não místico dessa época. Só tá me vendo os cristãos místicos. Mas, sei lá, um cardeal Belarmino, né? Aí a gente já foi um pouco para frente. Mas, inclusive, eu já ouvi de uma história recentemente, não lembro exatamente quem estava contando essa história, se foi o James Kugel, que é um autor, um professor da Universidade de Harvard. Ele contou que num evento que ele foi, eles tinham convidados de várias expressões do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E que na hora do intervalo do evento tinha umas mesas de café, um refeitório, uma coisa do tipo, e que ele imaginava que o que ia acontecer é que fossem sentar os cristãos mais ou menos juntos uns dos outros, os muçulmanos mais ou menos juntos uns dos outros e os judeus mais ou menos juntos uns dos outros. Mas o que aconteceu foi que os cristãos, judeus e muçulmanos mais conservadores se sentaram juntos e os muçulmanos, cristãos e judeus mais liberais se sentaram em outra parte do refeitório, né? Isso é uma história clássica, né? Essas histórias que Rabino gosta de contar, né? Esse James Kugel é judeu, né? Eu não sei se foi ele exatamente, mas foi algum judeu que contou essa história. E eu acho que isso se aplica à Idade Média, à Antiguidade em algum nível também, né? Um Filo de Alexandria, por exemplo, um judeu da Antiguidade, primeiro século, tinha mais facilidade em conversar com um Platão ou um Pitágoras do que com um judeu mais conservador da sua própria época, né? O Deibe mandou mais uma contribuição também aqui, valeu Deibe, e falou que na Cabala, ou Cabalá, diz que os Sabá são as núpcias de Deus, quando o Sefiró masculino transa com o feminino e nascem novas almas para o Guf. Cântico dos Cânticos é sobre isso. Sabá, o descanso semanal, é para isso, transar e fazer filho. Bom, eu não posso endossar exatamente a sua interpretação, mas, assim, de fato, a Kabbalah vai trazer interpretações bem peculiares desses textos, né, incluindo essa que você sugeriu. Agora, uma coisa que eu, como historiador, né, eu preciso dizer aqui, é a minha posição também pessoal, é que muitas vezes esses movimentos de interpretação dos textos, eles têm muito mais a ver com a sua própria época do que com o texto que eles estão interpretando. Então, quando a tradição mística, a Kabbalah mais especificamente, no judaísmo, olha para os textos antigos da Bíblia, né, ela vai falar assim, o verdadeiro sentido do texto é esse. A camada mais profunda do texto é esse. Mas eu sou sempre muito suspeito em relação a isso. Eu acho que essas camadas mais profundas, verdadeiros sentidos, costumam ser muito mais adições interpretativas, né, liberdades interpretativas desse movimento dito mais esclarecido do que os outros, do que de fato estão encontrando ali o sentido original pretendido pelos autores, né? Então eu só faço essa ressalva. Mas claro, a história das religiões é sempre uma história de interpretação, principalmente quando você tem uma base de textos escritos como sendo ali o centro ou próximo do centro da religião. Esses textos vão ser frequentemente interpretados, reinterpretados, novos sentidos vão aparecer, mas nunca eles vão dizer que estão inventando ou criando novas interpretações. Eles vão estar sempre descobrindo o verdadeiro sentido do texto. Mas são sempre diferentes e sempre variam ao longo da história, né? E sempre tem muito a ver com o que está acontecendo no momento em que essa interpretação é feita.